Vamos iniciar, aproveitar que nós estamos unidos nos nossos pensamentos, com os nossos corações, para a gente vibrar e também rogar a Deus o seu amor, a sua paz, que nós possamos sentir esse amor e paz dentro dos nossos corações e vibrar amor e paz por todo o planeta Terra, principalmente nos países onde os conflitos da guerra têm crescido, para que as nossas boas vibrações possam dar boas contribuições para que a paz possa voltar a reinar. Agradecemos por todos os momentos da nossa vida, que temos imensas oportunidades em cada momento de aprendermos um pouco mais, de crescermos e evoluir. Agradecemos a doutrina espírita, agradecemos Jesus, nossos mentores, e que essa paz continue em nossos corações. Gente, a nossa reflexão dessa noite, ela está em torno desse título que está aí, Donativo do Coração. O que será que o coração pode doar? Né? E como é que se faz essa doação? Então, nós vamos fazer algumas pequenas reflexões em torno desse pensamento. Hoje, o pensamento é do Emmanuel, e ele começa assim: seja a tua palavra clarão que ampare, chama que aqueça, apoio que escore e bálsamo que restaure. Olha só quantas coisas a palavra, porque a palavra é o pensamento que está externado. Olha que interessante, porque a palavra é pensamento que está externado. E aquilo que nós externamos vem sempre do nosso coração, vem muito do nosso coração. Então, que sejam as nossas palavras um clarão, ele usa uma linguagem metafórica, um clarão que ampare. Então, é uma luz que vai amparar, uma chama que aqueça. A gente agora que está no inverno, não vou dizer todas as cidades do Brasil, mas a gente está precisando de aquecimento, né? Apoio que escore a gente, né? Que dê aquela segurada na gente até a gente conseguir de novo ficar em pé. Bálsamo que restaure. Bálsamo é aquilo que cura uma ferida. E ele continua: sempre que te disponhas a sair de ti mesmo para o labor da beneficência, a sentir-se positivamente nosso irmão, tão necessitado quanto nós da paciência e do socorro de Deus. Então, para a gente ser essa palavra, a gente tem que sair um pouco de si próprio. Esse sair um pouco de si próprio é sair do nosso umbigo universal, desse nosso egoísmo que faz com que a gente só enxergue aquilo que a gente precisa, só veja as nossas necessidades, o nosso conforto, o nosso bem-estar. Então, que a gente possa sair de lá para trabalhar em função, né, do bem comum, essa beneficência. E ele se diz, a sentir-se positivamente o nosso irmão. Então, para a gente possa se sentir positivamente irmão uns dos outros, necessitados, porque todos nós somos, da paciência e do socorro de Deus. Se não fosse a paciência de Deus, né? Se Deus não fosse a paciência, seria muito complicado, porque a gente é teimoso, a gente é resistente, né? Então, assim como a gente precisa de socorro, outras pessoas também necessitam. Mas aí vamos avançar nas nossas pequenas reflexões dessa noite. Como a gente viu, a palavra é extensão do nosso coração. E ele pede para ela ser um clarão que ampare, né? Então, que as nossas palavras possam levar luz para as pessoas que estão no sofrimento. E quando a gente está num sofrimento, a gente fica um pouco na escuridão que é promovida pela nossa fé, que ainda não é uma fé robusta, não é uma fé contínua. Então, quando a gente está num momento de dificuldade, a gente fica um pouco em trevas, um pouco, né? Mas que isso seja um momento muito rápido para passar, que passe logo por nós. Então, que ela possa, a nossa palavra, ser um
clarão que vai clarear o caminho da pessoa para ela ver que tudo passa. E dissipando nela as dúvidas, né, que a irmã ainda da fé que não foi ainda estruturada, a dúvida é a antítese da fé que não foi ainda estruturada. A gente ainda não tem certeza, então tem dúvida. E de medo, a gente tem medo porque a fé também ainda não está totalmente estruturada, argamassada dentro de nós, ela está se fazendo. E aí a gente fica pensando em exemplos, né? Quando é que... O que a gente pode fazer quando uma pessoa está nessa situação? Mostrar para ela confiar nela, porque tudo na vida passa. Então, aquele momento que ela está vivendo é um momento, mas não representa a vida dela toda. Aqui, nessa dimensão material que a gente muda, que vive, né? São altos e baixos na nossa vida. Então, aqui tudo passa. Então, confie em você, confie em Deus, até porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, e se Ele nos permite passar por um momento de testes, é porque Ele sabe que a gente tem condições de sair, ou de se sair muito bem dessa situação que a gente está vivendo negativo. Então, que a gente acredite nisso, né? Porque tudo na vida passa. Chama que aqueça. Então, a gente tem que falar para o outro com ternura, mas uma ternura firme, para que a pessoa se sinta verdadeiramente acolhida e amparada naquele momento de dificuldade dela. Então, é a gente mostrar para ela, você não está sozinho, pode contar comigo. Pode ser que, às vezes, nesse momento que você está passando, eu não saiba muito mais do que isso, do que eu estou fazendo para te ajudar. Mas eu estou contigo, para o que deve é. Se a coisa ficar pior, a gente está aqui. Se a coisa ficar melhor, a gente está aqui para comemorar a vitória de um momento que vai passar com certeza. Então, é a gente mostrar para a pessoa que a gente está ali do lado dela. Nem que for para ficar em silêncio e abraçado, porque às vezes não há muito o que fazer. Né? A gente tem que passar por aquilo ali e é ponto final. Mas só da gente saber que tem alguém com a gente passa com menor nível de sofrimento, a gente se sente mais aquecido, o coração fica mais aquecido para a gente passar por aquele momento de provações difíceis. Apoio que escora dá um amparo moral para a gente, né? Mostrando que a dor está visitando a gente ali, não é uma punição, não é um castigo. A dor está ali para me promover. Então, mostrar para a pessoa que é um momento em que a gente pode tirar muitas lições de vida, muitas lições. Então, mostrar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é misericórdia, e que esse momento, sem sombra de dúvida, não é para jogar a gente no chão. A gente pode estar meio abalado, mas é para promover um crescimento espiritual e um crescimento também psicológico, criar uma maturidade dentro do nosso coração. Deixa eu voltar lá para o slide que eu saí. Então, mostrar para a pessoa, olha, você está nessa dificuldade, às vezes a gente está ali justamente porque a gente errou, mas olha só, vamos lá, eu estou com você, eu vou te ajudar, vou te sustentar, o que importa é o daqui para frente. Se esse momento aconteceu, foi devido a um erro de cálculo, mas entenda, aprendeu, tira a lição, nós estamos juntos. Eu acredito que você pode mostrar para a pessoa que você está acreditando nela, que você está botando crédito nela, e que, acima de tudo, Deus acredita, sempre, que a gente tem condições de melhorar. Então, que a gente possa ser esse bálsamo também que vai restaurar, aquele bálsamo que vai ser passado naquela ferida, justamente naquele momento de dificuldade, e que vai trazer o consolo e devolver a esperança para a pessoa. Porque, como a gente viu lá atrás, tudo vai passar, tudo. Né? Então, fala assim, olha, que bom, eu lembrei de você, você é uma pessoa importante, você faz falta na vida da gente, são exemplos que a gente vai mostrar. Né? Você tem importância, então você só está nesse momento de dor, de enfermidade que você está vivendo, ou uma situação qualquer difícil, mas acredite, eu estou ali com você, você é importante. Mostrar para a pessoa que ela tem uma importância. Até porque, gente, todos nós temos importância um para o outro. A gente tem importância um para o outro. O outro também tem uma importância para a gente.
A vida é essa troca. Mas o Emmanuel está falando da palavra, que é a extensão do coração. Eu vou contar uma historinha e no final deixo para vocês, se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário para essa pequena lição para a gente. Antes da historinha, nem acabei, olha só. Ainda tem mais um pouquinho. Sempre que te disponhas a sair de ti mesmo para o labor da beneficência, a sentir-se positivamente nosso irmão, tão necessitando quanto nós da paciência e do socorro de Deus. O que é sair de si mesmo? A gente sair desse nosso umbigo universal que eu falei. Sair dessa falsa superioridade que o orgulho me gera em mim, de acreditar que eu sou muito superior, que eu estou muito acima de mim mesmo, ou desse egoísmo que faz acreditar que só as minhas necessidades são urgentes e que guardam importância, né? E se colocar, sair de si mesmo, é se colocar no lugar do outro. Pensa bem, se eu estivesse passando essa enfermidade do outro, eu teria fé suficiente para conseguir ir me curando pouco a pouco, para sair dessa situação, para aceitar esse momento de doença? Se eu tivesse errado e essa situação de erro tivesse promovido uma situação de dor dentro de mim, o que eu teria feito? Eu teria coragem de erguer a minha cabeça, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, corrigir os erros daqui para frente? Então, se colocar no lugar do outro que está em sofrimento é difícil? Às vezes é. E aí ele fala do labor da beneficência, porque às vezes a gente confunde a beneficência em dar tão somente só coisas, né? Dar uma roupa, dar um dinheiro, dar um objeto que a pessoa está precisando, um mobiliário qualquer, mas a beneficência, ela vai muito além de dar coisa. A beneficência é doar-se também. E doar-se é disponibilizar do seu tempo pessoal, isso já é sair um pouco do nosso egoísmo, e dedicar-se um pouco de tempo para outra pessoa para ter essa conversa, dizer o quanto ela é importante, o quanto ela tem valores, se ela errou, ela pode acertar, se ela está no processo de doença, ela tem a condição de se fortalecer e ficar curada, né? É esse tempo, é esse papo que a gente vai ter com o outro para tirar ele dessa situação. É escutar, né? Porque às vezes a gente não escuta muito, a gente está sempre com muita pressa, a gente tinha que usar mais um pouco da arte da escutatória, né? Escutar, mas não escutar só a palavra, mas escutar o que o coração daquela pessoa está dizendo. Às vezes ela está num momento de angústia, ela não fala muito, mas a gente vê nos olhos dela que ela está com medo de falir, medo de não suportar, medo de não conseguir se restabelecer. Então, a beneficência é esse escutar, mas não é só ouvir, ele é ir além do ouvir, é o escutar, que é botar o coração para sentir, o coração para sentir o outro, ver se ele está com medo, se ele está com falta de esperanças, o que está acontecendo ali naquele momento que está levando ele a precisar do clarão, do aquecimento da palavra, para tirar ele daquela situação. Qual é a emoção base? É um medo? É a ansiedade de querer controlar tudo? Que a ansiedade é querer, excesso de futuro, né? Querer controlar a vida. É eu olhar para lá e falar assim, ai meu Deus, o que será que tem lá? Ué, sabe quando que a gente vai saber o que tem lá? Quando a gente chegar lá. Sem antes caminhar para chegar lá, não adianta, a gente fica conjecturando dentro da cabeça da gente, achando que vai ser assim, vai ser assado, mas, na verdade, às vezes, quando a gente chega no momento exato da provação, de passar por aquela situação, não é nada nem parecido com aquilo que a gente estava fazendo de conjectura dentro do nosso coração. Não é nada nem parecido com aquilo que nós idealizamos. Então, manter-se firme, convicto na misericórdia de Deus, ficar preparado para qualquer trabalho que a gente precisar executar para mudar aquela situação, é ficar preparado, é se preparar e a hora que chegar, a gente vê o que vai fazer. Porque na maioria das vezes é assim, né? A gente às vezes está com um ente querido, por exemplo, dentro de casa, muito adoentado, e fica pensando assim, meu Deus, o que vai ser de mim quando ele for? Mas sabe quando é que a gente vai saber o que vai ser da gente quando ele for? Quando ele foi. Aí a gente só tem que se preparar o coração, mas
naquele instante, é que a gente vai começar a elaborar a vida. Então, não adianta ficar com muita ansiedade. É preparar o coração da melhor maneira que der e seguir em frente confiando que vai dar tudo certo. E que se não der, a gente vai trabalhar para fazer o melhor possível, ou para fazer, dar o melhor possível daquela situação. Fazer dar certo da melhor maneira que for possível para nós, melhor dizendo, né? Então, é tirar essa ansiedade do nosso coração e fazer o desenvolvimento da compreensão. Então, isso é beneficência, tentar compreender o que o outro sente. A gente, às vezes, não compreende o que os outros sentem. A gente quer empurrar a nossa compreensão para o outro, no meio daquela situação. Isso é muito complicado. Mas é tentar, né, entender o que está se passando. Porque mesmo que a gente mesmo que a gente já passou situação semelhante ao que aquela pessoa está passando, é lembrar que é semelhante, mas não é igual. Então, o meu nível de compreensão, a forma com que eu entendi aquela situação, pode ser muito diferente. Então, a beneficência é essa exigência da gente, ao escutar o outro, de sentir o outro, para a gente compreender e poder dar uma palavra mais eficiente. E se não der uma palavra, mas mostrar-se mais aberto, mais dar para aquela pessoa o maior nível de acolhimento possível. Então, a gente tem que abrir o coração, porque por mais que pareça semelhante as situações, às vezes são só semelhantes, mas na hora H muita coisa muda. Então, essa compreensão que a gente tem que ir desenvolvendo todo dia diante dos desafios da nossa vida e dos desafios que o outro está vivendo, para a gente compreender e poder amparar, escorar e levar luz para aquele que está em processo de sofrimento. Isso é difícil, né? Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, intitulado Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que faz a direita, que é um capítulo muito interessante, lá tem uma passagem chamada Caridade Material e a Moral. E o espírito, chamado Irmã Rosália, fala: a caridade material é a mais fácil que se tem de fazer. Porque a caridade material a gente dá alguma coisa. Então a gente dá um dinheiro, dá um quilo de alimento, dá uma roupa, enfim, uma coisa material qualquer. Mas ela fala que a caridade moral é a mais difícil. Por quê? Porque na caridade moral a gente tem que dar de si próprio. E para dar de si próprio, tem que doar, tem que se dar em tempo, em escuta, que vai além de ouvir, né? É escutar a alma e o coração da outra pessoa e é tentar compreendê-la dentro desse processo de antipatia, de empatia, o que ela está sentindo, para que as nossas palavras possam ter verdadeiramente um sentido de alento, de conforto e de ânimo e de esperanças para aquela pessoa. Então, a caridade moral ela é muito difícil, por isso essa beneficência ela é tão difícil de ser feita. Então, vamos lá para o nosso finalmente. Vamos falar um pouco da palavra, eu vou contar uma história. Dizem que havia um escravo que chamava-se Esopo e que ele tinha uma inteligência muito rara. E ele servia na casa de um conhecido chefe militar da antiga Grécia. Certo dia, o patrão dele, né, o amo dele, estava conversando com um outro companheiro sobre os males e as virtudes do mundo. E aí o Esopo foi chamado pelo seu amo para dar uma opinião sobre o que ele compreendia sobre os males e as virtudes, já que ele era um escravo de rara inteligência. E aí, então, o patrão pediu, né, o amo pediu a opinião do Esopo, e ele falou assim: tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da terra está à venda no mercado. E o amo falou assim: como? Ficou surpreso, né? Como é que a maior virtude do mundo está à venda num mercado qualquer por aí? Ele falou assim, o homem perguntou: tem certeza do que você está falando? Como pode afirmar tal coisa? Ele perguntou o amo. E aí o escravo Esopo respondeu: não só afirmo, como, se meu amo permitir, irei até lá no mercado e trarei a maior virtude da terra para o senhor. E é claro que foi dada a autorização para o escravo sair, e o escravo foi até um mercado lá para comprar
a maior virtude da terra. E aí ele voltou com um embrulhinho pequeno, e quando o amo abriu o pacote, né, ele encontrou vários pedaços de língua lá dentro. O amo ficou meio enfurecido e deu ao escravo uma chance para se explicar. Meu amo, disse o escravo, não vos enganei, retrucou ele. A língua é realmente a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. Acaso podeis negar essas verdades, meu amo? Aí o amo falou assim, boa, meu caro, já que és desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior vício do mundo? E aí o escravo falou assim, perfeitamente possível, senhor. Se o senhor me der autorização de novo, irei lá no mercado e vou trazer o pior vício da terra. E foi concedido. O Esopo saiu novamente, dali um minuto ele trouxe um pacote bem semelhante àquele outro que ele já havia trazido anteriormente. Ao abri-lo, os amigos encontraram novamente um monte de pedaço de língua. Desapontados, interrogaram o escravo para que ele desse uma explicação. Que história é essa? Me trouxe língua de novo? E aí ele falou assim, por que vós admirais da minha escolha? Do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior vício. Através dela se tecem-se as intrigas, as violências verbais, através delas verdades mais santas, por elas mesmas ensinadas, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da língua, estabelece-se a discussão infrutífera, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Acaso podeis refutar o que digo? Indagou o escravo. Impressionados com a inteligência invulgar do servo, ambos os senhores calados e extremamente comovidos, a ponto de que o amo desse escravo resolveu, no mesmo instante, conceder-lhe a liberdade. E mais tarde, com a liberdade, Esopo, então, se tornou o maior contador de fábulas do mundo, muito conhecido, as suas fábulas na antiguidade, cujas histórias até hoje são espalhadas pelo mundo afora. Então, as palavras, elas, né, elas podem proferir de um coração puro, e aí elas serão palavras virtuosas, consoladoras, que iluminarão os caminhos daqueles que sofrem, mas as palavras também, que se saírem de um coração impuro, elas poderão ser motivos de brigas, de discórdias, de separações, de violências, de guerras. Então, que nós possamos refletir muito sobre as palavras que nós proferimos no dia a dia com as outras pessoas e ver se as nossas palavras são palavras de luz ou palavras de trevas. Se nós já conseguimos proferir palavras diferenciadas, né? Então, essa era a mensagem dessa noite que eu deixo para vocês, agradecendo a presença, pedindo desculpas mais uma vez por ter mudado o horário da aula, né? E se vocês quiserem agora, nesses últimos minutos, tecerem algum comentário, trazer alguma pequena mensagem que vocês colheram de algum estudo pessoal, por favor, fiquem à vontade. Enir, desculpe, mas eu cheguei agora, então vou pegar o finalzinho. Mas se trouxe alguma coisa, compartilhe. O que eu entendi é que realmente a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? E a gente, de fato, fala demais, porque às vezes a gente até ofende as pessoas sem a menor intenção. E tem um ditado que diz assim, né, que a gente é dono do que cala e escravo do que fala, né? Então, aí tem que ficar de boquinha calada, porque senão sai muita bobagem. Mas eu vou assistir tudo depois, tá? Tá bom, fica tranquilo, eu que peço desculpas. Gente, tem um ditado popular também que fala que palavra é igual pedra, né? Depois de atirada não retorna mais. Isso também me fez lembrar isso, né? Mas que as nossas palavras possam ser de luz e de consolo. É difícil consolar, mas a gente sempre deve animar a pessoa,
dar ânimo para ela sair daquela condição, se é uma condição de erro, que ela se sente culpada, a gente levar luz, se é uma condição de dor, a gente ajudá-la através de palavras esperançosas, se é um momento de doença, a gente encorajá-la que tudo na vida passa, mostrar que aqui, nesse mundo que a gente está, tudo passa. A alegria passa, mas a tristeza também passa, né? Aqui é transitório. Então, gente, era essa a mensagem dessa noite. Que a paz de Jesus, que é o nosso divino mestre, possa estar sempre nos nossos corações, guiando as nossas palavras, as nossas emoções, para que a gente possa usar as melhores palavras nos piores momentos dos nossos e daqueles que passam por nós em sofrimento. Muito obrigada, muita paz, muita luz, gente. Beijo grande. Boa noite.